Olha, eu já li o Pronto, livro há algum tempo e aquilo que vou trazer aqui é um bocadinho algo que eu, entretanto, também depois fui pesquisando sobre não só aquilo que eu penso, mas também que outros autores têm falado sobre as ordens da ajuda e sobre o livro em si. Porque algo que nós percebemos foi que ao longo do processo todo, desde que o Bert começou por escrever as ordens da ajuda e as ordens do amor, que até depois ao final da sua vida, não é? Nestes anos, ele foi mudando um bocadinho a forma de ver a constelação e a forma dele integrar alguns elementos ou não integrar alguns elementos. Então eu fui aqui buscar um bocadinho a visão de como era no início e como depois passou a ser mais para o final, que é um bocadinho, vai mais no sentido daquilo que nós também aprendemos com a Cibele. Então, uma das frases do Bert era inicialmente que o amor por si só não basta, ele precisa de ordem para que possa fluir. E no livro das Ordens da Ajuda, ele reúne reflexões sobre o ato de ajudar. A sua experiência nas constelações revelou-se que, quando a ajuda não respeitava certas ordens sistémicas, poderia muitas vezes ter um efeito contrário àquilo que é desejado. Então, foram consideradas por ele 5 ordens de ajuda. Eu não vou utilizar os nomes, as designações que nós aprendemos, mas outras que eu encontrei que também senti que faziam aqui sentido. Primeira ordem, a ajuda está ao serviço de algo maior. A verdadeira ajuda não nasce do nosso ego ou da nossa vontade de salvar, mas sim está em sintonia com algo que é maior, com um movimento que vem da nossa alma ou do nosso espírito. Por isso é sempre importante que quem ajuda esteja a agir e nós, que somos facilitadores, vamos fazê-lo de forma a estarmos alinhados com o campo e não trazermos a nossa própria vontade e não trazermos a nossa visão. Muitas vezes é importante, ou muitas vezes não, a forma mais fluida de funcionar é trazer e deixar vir à luz. O que muitas vezes acontecia no início, e neste livro vê-se muito isso, que era, tanto neste como nas Ordens do Amor, vê-se que o Bert definia quem eram os elementos e fazia os movimentos consoante aquilo que ele achava que era o importante para resolver a situação. Não permitia muitas vezes que os próprios representantes fizessem os seus movimentos. Há algumas constelações mais para o final onde se vê isso, mas no início não. Ele agarrava e na Ordens do Amor então vê-se imenso isso, que é tu agora vais para aqui, tu agora vais para ali e isto é para ficar alinhado desta forma, esta aqui é a ordem correta e aquilo que ele considerava que era a ordem correta, apesar de utilizar algumas frases sistémicas, não significa que naquele momento fosse possível ficar daquela forma. E então é importante aqui que nós, mesmo nós, quando estamos a trabalhar, quando estamos a fazer as nossas constelações, às vezes temos no final a vontade de, isto vamos organizar para o campo ficar bonito. Se naquele momento não houve essa organização, o ideal é deixar ficar a reverberar, ver o que é que aquela informação pode ser de válida para o constelado e não estarmos aqui nós a querer fazer, nós a colocarmos tudo na ordem, queremos controlar tudo. Depois a segunda que temos aqui será a ajuda exige humildade, ou seja, desculpem, que quem está, neste caso, a ajudar, seja na nossa vida, seja enquanto facilitadores, reconheçamos que o outro é um ser completo, mesmo nas suas dificuldades, mesmo na sua dor, que reconhecermos que o outro é responsável pelas suas escolhas e então não devemos colocar-nos numa posição de superioridade ou de salvadores. Aqui sim, estarmos sempre em equilíbrio com quem está do outro lado, permitir que a pessoa se possa pedir ajuda ou recusar ajuda e aceitar que é no seu tempo que as coisas vão funcionar. A humildade é a base para que a ajuda não se torne invasiva nem destrutiva. A terceira ordem, a ajuda respeita os limites.
Devemos ajudar apenas dentro daquilo que nos é pedido e dentro daquilo que nos é permitido. Aqui vem, vamos buscar novamente a primeira ordem, que é não fazer mais do que aquilo que é realmente permitido naquele momento, não querer colocar da forma que eu acho que é mais correta. Uma ajuda forçada ou não solicitada muitas vezes pode gerar desequilíbrio. A maior parte das vezes gera desequilíbrio. Certamente já vos aconteceu e acontece-nos a nós, enquanto pais, muitas vezes, quando temos crianças mais pequenas, querermos ir fazer alguma coisa por eles e em vez de os ajudarmos a originarmos ali uma birra ou uma gritaria porque eu estava a fazer da minha maneira e tu quiseste fazer de maneira diferente. E então é aqui percebermos esta questão de quando alguém nos pede ajuda, sim, vamos permitir-nos ajudar dentro dos limites da própria pessoa. E a pergunta posso ajudar-te é essencial, ainda que às vezes façamos só para dentro, mas vamos com essa consciência de que temos que pedir permissão para a pessoa ser ajudada ou não. Na quarta ordem, a ajuda respeita a ordem. Existem hierarquias naturais nos sistemas, que vêm, os pais vêm sempre antes dos filhos. Nunca esquecer que os cuidadores vêm depois dos pais, são a nossa família, são a família atual, não são a família de origem, e a família de origem prevalece neste caso e que ajudar exige respeitar essas ordens, sem tentar inverter papéis ou corrigir o passado. A desordem na ajuda é muitas vezes o início de um novo conflito, que é o que acontece muitas vezes quando nós começamos a ter os nossos pais mais velhinhos ou com mais dificuldades e que queremos inconscientemente fazer por eles. É muito mais, e eu vejo isto muito, partilhando aqui um pouco com vocês a minha experiência, eu vejo isto muito entre a minha mãe e o meu pai. E venho a acompanhar isto há imenso tempo. O meu pai tem Parkinson, e a minha mãe é a cuidadora dele. E eu senti que a partir do momento em que ela começou a querer fazer tudo por ele, em vez de o ajudar, fez com que ele tenha não é regredir, mas que tenha piorado os sintomas da própria doença, tenham sido despoltados mais fácil, mais rapidamente alguns dos sinais da própria doença. Por isso é sempre importante termos aqui esta questão, percebermos aqui a questão de que temos que nos manter no nosso lugar e mesmo nós, enquanto facilitadores, não podemos ser os pais dos nossos constelados, não podemos querer tomar o lugar de quem está acima deles e sempre aqui em equilíbrio. A quinta ordem, a boa ajuda torna-se desnecessária, ou seja, aquela ajuda é como voltarmos aqui à questão dos pais. Nós, enquanto pais, só ajudamos quando deixamos de ser necessários, quando levamos a nossa ajuda ao longo da criação dos nossos filhos, vai até o momento em que eles depois se permitem fazer as coisas sem a nossa ajuda. Uma ajuda eficaz é aquela que devolve ao outro a responsabilidade sobre a sua vida, não cria dependência e sim autonomia. E por isso, quando a nossa ajuda termina, aquilo que estamos é a ajudar o outro a seguir em frente. Tenho aqui alguns exemplos práticos para cada uma delas, um exemplo para cada uma delas. Um terapeuta que tenta curar o seu paciente em vez de o acompanhar está a quebrar a primeira ordem da ajuda, não é? Um cuidador que sente que sabe melhor do que o outro vai quebrar a segunda ordem da ajuda. Um cuidador que ultrapassa os seus limites físicos e emocionais por sentir que tem que salvar o outro quebra a terceira ordem da ajuda. Um terapeuta que tenta compensar traumas familiares do cliente quebra a quarta ordem da ajuda. E um pai que não deixa o filho errar quebra a quinta ordem da ajuda. Indo agora aqui, no seguimento da evolução desta visão do Bert, no início, quando eu li, que é o que ele escreveu, não é? Como a fase inicial do Bert, nas suas obras, ele colocava o terapeuta num papel mais ativo, como vos estava a dizer, com a responsabilidade de ajudar, de chegar ali, movimentar e fazer ele as coisas de forma a que ficasse, que ele sentia que era o mais harmonioso
possível. E as ordens eram como que indicações. Tu fazes isto, tu vais para aqui, tu não fazes parte, eu integro-te a ti e não integro o outro. E havia aqui muito esta questão de é desta forma, havia o controlo. Mas depois, numa fase mais tarde, percebeu-se então que o terapeuta passou a ser um canal, permitindo apenas que os movimentos sistémicos se revelem. É dessa forma que nós aprendemos, é dessa forma que é importante que nós façamos o nosso trabalho. E deixou tanto de se falar em ajudar e passou-se mais a falar em servir a vida como ela é. Uma das frases finais que encontrei aqui do Bert é: a ajuda é algo que acontece quando nos retiramos e deixamos que a ordem maior atue, quando o campo traz toda a informação que é necessária trazer à luz. Como conclusão, as ordens da ajuda são aqui uma bússola para que quem, como nós, deseja ajudar, o faça com respeito, com profundidade e com verdade. E o Humberto convida-nos a abandonar o desejo de salvar e entrar numa presença humilde, estarmos ao serviço, estarmos ali para servir e não para querer resolver e salvar ninguém. Esta evolução mostra-nos o quanto é mais, que quanto mais nós nos esvaziarmos, quando entramos em campo, quanto mais nós conseguimos esvaziar-nos das nossas crenças, das nossas limitações, das nossas vontades, do nosso controlo, mais eficaz vai ser o nosso serviço. E agora queria-vos deixar aqui duas perguntinhas. De que lugar é que nasce em vocês o impulso de ajudar? É por amor ou é uma necessidade vossa que se torna importante? E com isto concluo aqui a minha parte da apresentação do nosso livro. É um livro que eu aconselho a ler, mas com uma mente muito aberta, porque, tal como estávamos a falar, eu e a Fernanda e a Cláudia, é um livro que é muito. Faz-me lembrar como é que ele se chama? O Lobo Antunes. O Lobo Antunes escreve tudo fluido e quase sem pontuação, não é? E aquilo faz-nos quase aqui um na cabeça, que nós chegamos a um ponto em que não sabemos onde é que começamos e o que é que a história é. E aqui neste caso faz-nos muito esse na cabeça porque é não é muito nas ordens da ajuda, que no final tem ali as explicações de cada uma das constelações, este não tem explicações. Ou entendeste à primeira, ou lês a segunda e a terceira e a quarta vez para entenderes, porque senão há ali certos movimentos que a gente fica de onde é que isto veio, porque é que isto acabou assim. Mas pronto, foi a forma também como foi escrita e aquilo é baseado num workshop, por isso também não poderia ser muito. A pessoa que estava lá não tinha muitas mais informações, até porque o próprio Berto dizia muitas vezes: chega, não é preciso dizer mais nada, está tudo dito, perceberam, perceberam, foi quase, perceberam, perceberam, não perceberam, percebessem, está tudo certo. Era um bocadinho assim que ele fazia, que ele agia no início. E pronto, muito obrigada por me ouvirem. Alguma questão que tenham, alguma chega, eu peço para depois fazermos todas no final com a Fernanda, vocês tomem notinhas e depois fazemos para todos, está bem? Obrigada, Cláudia, dou-te a palavra. Então, boa noite a todos. Obrigada, Carla, pela tua participação. E eu vou a falar então aqui um bocadinho sobre aquilo que eu senti deste livro. Muitas coisas a Carla já disse, que na realidade é um livro que nos traz muita informação, mas que há uma necessidade de olharmos também para a nossa aprendizagem e para os dias de hoje. E, claro, olhar para estas ordens de ajuda e estas cinco ordens, as três ordens do amor e as cinco ordens de ajuda, que no início, quando se começa a ler este livro, nós vamos perceber que na realidade elas não estão lá. Elas não estão.
No caso, por exemplo, do pertencimento, foi uma das coisas que me chamou logo a atenção no início do livro, depois para o final do livro já lá está marcado, já ele vai buscar toda a gente, mas no início não. No início ele, aquele que maltratou, aquele que matou, aquele que roubou, ele exclui. Ele até manda sair da sala, ok? Ele não inclui. Como é que ele, na realidade, ao longo do livro, ele vai-se apercebendo isso, ou nós, ao ler o livro, percebemos. Percebemos porque as histórias vão se repetindo, não há libertação do padrão. Então ele, logo nessa, com essa situação de não haver a libertação do padrão, ele percebe que tem que olhar. Então eu vou ter que incluir. Então passa a haver o tal pertencimento. E há pouco a Carla também falou sobre a situação do facilitador, não é? Nós também temos que olhar para o ano em que o Bert estava, que iniciou todo este processo, e também a origem dele. Portanto, é alguém que é assim porque é assim, ok? E ainda bem que ele ao longo dos tempos foi se instruindo e foi abrindo a sua mente e foi percebendo que não é só a mente que fala, mas sim o coração. E aí sim surgem as três ordens de ajuda, que não foi só por ele só começa a perceber-se deste amor. As três ordens do amor, peço desculpa, estou sempre a trocar a ajuda pelo amor. As três ordens do amor, que na realidade começa a ser mais vincado. Mas se nós olharmos para o início de tudo, antes até mesmo do Bert, da Teia, não é? Que a Teia, quando traz isto ao mundo, as constelações, que não era este o nome, mas quando ela traz ao mundo esta situação, tem a ver com a falta de ordem que havia na família. Não é? E é nesta ordem que o Bert vai buscar e vem trazer, então, para nós, para que inicialmente colocamos todos em ordem e todos têm um lugar na família. Por isso é que primeiro vem o pai, depois vem a mãe, só depois vêm os filhos. E se neste entretanto existe adoção, estes pais adotivos ou estes cuidadores deverão honrar os pais desta criança, para que esta criança possa fluir na vida. E começam a emocionar-me, peço desculpa. Isto é terrível, de vez em quando vem uma emoçãozinha. Entretanto, é importante esta parte da hierarquia, porque assim sabemos quem tem que respeitar quem e quem é que dá e quem é que recebe. Então, no dá e no recebe, nós vamos encontrar a ordem do equilíbrio, não é? E nesta ordem do equilíbrio nós encontramos o quê? Que quando tudo está desequilibrado é porque alguém deu demais. E nós o português, tem muito aquela mania de dar e de fazer e estar para o outro. E muitas vezes faz este movimento sem saber o quanto está a prejudicar o sistema. Ok? Então, olhamos para a situação de já falámos do pertencimento, já falámos da hierarquia e já falámos do equilíbrio. Então, se todos pertencem, se todos têm uma ordem na família, então vamos aqui olhar e dizer: ok, eu estou a dar, eu também tenho que saber receber. Então vamos nos equilibrar. Quando isto está tudo certo, estamos todos bem. Então, eu vou aqui também falar, para além desta situação das leis, do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio, as cinco ordens de ajuda, tal qual como a Carla também falou, só que vou falá-las aqui um bocadinho, se calhar, mais rapidamente e mais sucintamente, se entretanto as encontrar aqui no meu, mas acho que vou passar à frente. Que a Carla já esteve a falar bastante das cinco ordens de ajuda e explicou-as todas muito bem, portanto eu não vou estar a repetir e vou falar um bocadinho daquilo que eu também percebi neste livro, que também, como já falámos aqui da situação do pertencimento e da exclusão, não é? Que ele só se apercebe que tem que incluir toda a gente e o que é que isto faz às famílias, o que é que isto traz aos descendentes, quando não há a inclusão dos agressores, das vítimas, dos abortos, dos abusos, tudo isto terá que ser incluído. Até há
há aqui o incluir os agressores no sistema familiar é uma forma de cura profunda. A proposta de reconciliar os mortos, as vítimas dos agressores, numa paz maior. Essa visão ajuda-nos a trazer, olharmos para o nosso sistema de uma outra forma e respeitá-los. Quando, porém, os membros remanescentes, ou seja, os membros em questão reconhecem, os que estão no aqui e agora, reconhecem os excluídos como pertencentes à família, o amor e o respeito compensam as injustiças que foram cometidas contra eles. Os seus destinos não precisam ser repetidos e isso que chamamos aqui a solução. Ou seja, nós damos luz àquele preciso momento para que no aqui e agora, ou daqui para o futuro, isto não volte a repetir. E relembrar que quando nós excluímos, existe manifestação nos descendentes. Por exemplo, um caso, um tio alcoólico que foi rejeitado e nunca foi mais mencionado, portanto, passa a ser oculto falar desta pessoa. Um neto vai desenvolver o mesmo vício e comporta-se de uma forma destrutiva, ou seja, autodestrutiva, porque ele vai se autodestruir a ele próprio e, claro, e todos aqueles que à volta dele estão, se tomarem a mesma atitude que tomaram com aquele tio, vai acontecer precisamente o mesmo. Vai haver desequilíbrio no sistema e isto vai voltar a repetir-se. Também podemos perceber que o caso das depressões, da doença mental, de crianças com má formação, que vêm sem conseguir andar. Eu não sei muito bem os nomes, alguns são trissomia 21, mas há outros que têm outros nomes e eu não fui pesquisar, sou sincera, mas tenho conhecimentos, até de, infelizmente, uma amiga minha que tem uma criança assim e que, pronto, deixei-me respirar. E nós vamos percebendo que estas lealdades invisíveis que trazem estas pessoas, a pessoa pode estar inconscientemente ligado ao antepassado, com este destino difícil, uma morte trágica, uma exclusão, o sentimento de culpa, o crime que cometeu ou que cometeram contra ele e que foi tabu, o abandono. Tudo isto é o facto de vir a trazer mais tarde estes problemas de saúde ou, pronto, a doença mental está descrito como também um problema de saúde, mas no caso das crianças com deficiência, traz esta situação também. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quando algo para trás ficou oculto, fizemos exclusão, não quisemos falar, nas gerações seguintes pode vir a trazer, vai de certeza vir alguém com uma destas situações. Há sempre uma carga transgeracional. A pessoa pode estar a manifestar dores, traumas e sentimentos que não lhe pertencem diretamente, mas que vêm de gerações anteriores. Por exemplo, como traumas de guerra, a fome, a violência, o abandono. Também a relação com a mãe e com o pai. Doenças mentais podem também surgir como desequilíbrios na relação com os pais. Por exemplo, quando há uma recusa, a rejeição, a ausência simbólica, a cura passa por reconectar-se com os pais no lugar certo. Como filho, aceitar que veio deles sem qualquer julgamento, não é? Aqueles pais que criticam demasiado estes filhos, eles podem degenerar mais tarde, mas na realidade, se eles tiverem a força e tiverem dizer assim, ok, eu reconheço que os meus pais só podem ir até ali e fizeram o melhor que eles sabiam, esta pessoa vai ter um desenvolvimento diferente ao longo da sua vida. E não vai cair nesta depressão, nem vai trazer para o seu futuro, para os seus descendentes, situações destas energias. Quando falamos, como eu falei há pouco, da trissomia 21 ou de crianças com deficiência, vamos olhar aqui para o chamado à inclusão. A presença de uma criança com necessidades especiais muitas vezes mostra que alguém foi excluído do sistema familiar. Esta criança vem restituir o pertencimento, como se dissesse, todos têm um lugar aqui. Tu pertences, é o que ela vem dizer.
E ela vem dizer: eu também pertenço, mesmo com esta deficiência, eu pertenço a esta família e eu preciso de ser cuidada. Pode estar a representar um membro do sistema que foi ignorado, rejeitado, institucionalizado e não reconhecido. Ela também vai trazer o amor incondicional. As pessoas com trissomia 21 ou com deficiência, elas expressam frequentemente uma forma de amor pura, sem julgamento. Elas podem ser vistas como mensageiras do amor essencial e da simplicidade da alma humana, tocando profundamente o coração das famílias. Quando falamos de desaceleração e presença, ou seja, normalmente não é o que é que faz uns pais com uma criança deficiente ou com trissomia 21, o que é que acontece? Eles vão ter que abrandar na sua vida, vão ter que dar prioridades. Então, uma chegada de uma criança com estas necessidades especiais vai mudar o ritmo da família, obrigando-a a abrandar, a estar mais presente e a viver com mais consciência. Ela vem dizer, por favor, abram os olhos, olhem para mim, abracem-me, cuidem-me, porque eu olho para vocês, eu vejo-vos, vocês são os meus pais. E ela vai estar ali, sempre com amor incondicional para eles. Quantas muitas foram maltratadas e abandonadas e esquecidas, mas elas tinham sempre amor para dar. O equilíbrio de cargas. Em algumas constelações, observa-se que a criança assume uma carga sistémica muito grande. Por exemplo, um destino difícil de um antepassado. Manifesta-se isso no corpo. O objetivo aqui é libertar, curar a dor oculta do sistema. Portanto, se ela traz isso e se estes pais não têm a capacidade de perceber e de dar luz a quem ficou para trás, nas gerações seguintes vão continuar a aparecer crianças assim. A relação com a mãe. A trissomia pode surgir como um chamado para a mãe ou para os pais, olhar algo não resolvido no seu próprio sistema familiar, especialmente relacionado a perdas, irmãos não nascidos, abortos espontâneos ou lealdades invisíveis. Ou seja, o Bert, a proposta do Bert é reconhecer o excluído, o que ele não era no início do livro, mas que chegamos ao fim do livro e reparamos que ele na realidade ele vai reconhecer toda a gente e todos os excluídos fazem parte. Então aqui o amor volta a fluir no sistema e os descendentes se libertam do destino que não são seus. E isto é mágico. Eu não sei se já ultrapassei os meus 20 minutos, mas se ainda tenho algum tempo, ainda posso falar aqui um bocadinho mais. Já terminei? Ainda posso falar um bocadinho mais? Então, quando olhamos aqui as constelações com uma abordagem mais espiritual e sistémica, que muitos consteladores dizem que não tem nada a ver com espiritualidade, nem com terapias integrativas, nem nada disso. Na realidade, o que é que nós estamos a fazer quando entramos em campo? Nós estamos a ligar à alma desta família, não é? Estamos a ligar ao clã e a todos aqueles que vão fazer parte quando se traz um tema. Então, o Elling afirma que as forças maiores regem os destinos humanos e que, para além de tudo isto, há uma ligação. Ele não traz esta palavra de alma, mas hoje em dia, nós quando olhamos para a constelação, percebemos que parece que abre aqui algo da nossa cabeça, um fluxo energético para uma grande energia que chamamos alma da família, e é neste momento que nós podemos olhar e dizer: essa é a visão, pode ser libertadora quando permitimos que a pessoa compreende que está inserida em uma teia familiar histórica maior, onde culpas e sofrimentos não são apenas individuais, mas também herdados e compartilhados. Ela oferece alívio e reconciliação com o passado, promovendo compaixão por si e pelos outros. No entanto,
Também pode ser perigoso se usada para justificar ações violentas, injustas ou abusivas, anulando a necessidade de responsabilização. Ao declarar que os julgamentos morais são superficiais, ocorre-se o risco de silenciar vítimas e normalizar traumas, especialmente quando o contexto exige ética, justiça e reparação. O equilíbrio está em usar essa visão como ferramenta terapêutica e não como desculpa para a omissão moral. Ou seja, no meio disto tudo, se o terapeuta, o facilitador de uma constelação familiar, se não estiver atento a determinados pormenores, ele pode prejudicar mais o constelado do que ajudá-lo. Por isso, a constelação familiar é algo que nós temos que ter uma abordagem de coração, isentos de todo o nosso preconceito, de todo o nosso julgamento, de todo o nosso sentido de estar na vida, tudo aquilo que nós aprendemos a estar na vida. Nós, pura e simplesmente, nos esvaziamos e só nos permitimos sentir com o coração esta história. A história daquele que nos traz com um tema a ser trabalhado, darmos luz à sua história, darmos luz aonde não existiu luz. Por isso, eu fiquei apaixonada pelas constelações familiares quando comecei a entender o seu sentido ainda maior, para além das terapias todas que eu já faço. No caso da constelação familiar, é um complemento a tudo aquilo que eu já trabalho noutras áreas, mas aqui eu sinto que há que as constelações familiares na realidade é aquela para mim é o que traz a sanação daquilo que nós não temos ideia e que está no inconsciente e que quando nós olhamos para aquilo que nós estamos a fazer a nós próprios e levamos lá à luz, nós estamos a sanar. Estamos a sanar a nós, estamos a sanar o nosso sistema e estamos a fazer com que todos os descendentes desta família possa ter e fazer um modo diferente de estar na vida e sim estar cada vez mais em amor. E é assim, é o que eu vos trago. Espero que tenha falado aquilo que vocês também procuravam, algumas respostas, e vos tenha também clarificado de alguma forma. Obrigada a todos e passo a palavra à Fernanda. Gratidão. Peraí. Ah, deixa eu arrumar aqui. Marcar. Primeiro, agradecer a todo mundo que tá aqui. Eu não consigo olhar assim, é muito difícil ficar olhando pra câmera, ou se eu olho pra mim, parece que a gente tá olhando em espelho, é estranho. Então, eu vou olhar pra mim. Primeiro, agradecer a Carla, Jorge, a Cláudia e todo mundo que tá aqui, por a gente estar escolhendo olhar para o que é preciso, sabe? Porque não só como constelador, aqui nesse momento, só há pessoas que estão envolvidas com terapias. E não só olhando para esse lado, mas também como ajuda. Então, primeira ajuda é com a gente. Então, eu acredito que quanto mais, e a gente está falando aqui sobre o livro, né? No final, a gente vai juntar nós três e a gente vai trazer ali para quem quiser falar o que uma sentiu da outra. Eu já estou trazendo aqui que eu sigo nesse lugar de a gente olhar para a gente, que a Cláudia estava trazendo aqui agora de que quando a gente olha pra gente e a gente resolve as coisas que a gente precisa, a gente também consegue chegar cada vez mais a essa neutralidade de olhar para o outro com esse olhar de se colocar ali naquele lugar de pequeno, de um sistema tão grande. E aí eu quero trazer duas coisas aqui, que é a leitura aqui da parte do livro, que realmente o que a Carla Jorge trouxe desse livro, ele é um livro muito, eu diria que ele é profundo demais e, ao mesmo tempo, ele vai tirando da pessoa aquela coisa de que tem que ter um final bonito, tem que sair estrelinhas e florzinhas no final. Então, isso vai trazendo maturidade para quem lê, para quem trabalha com isso e todo mundo que lê aprende. Então, nesse lugar de leitura,
mesmo que a pessoa não trabalhe com isso, olhar para esse livro é muito aprendizado, porque tem muita coisa ali de tudo que você possa imaginar. Então, eu vou pegar uma parte aqui que eu separei duas. Que eu tava. Ah, é uma aqui profunda. Aqui na página 16 é a psicose como sofrimento de um sistema. Em primeiro lugar, eu tô olhando o livro, tá? Em primeiro lugar, a psicose não é o sofrimento de um indivíduo, ela é o sofrimento de um sistema. Desde o curso para pacientes psicóticos, que está documentado no livro do Bert Hellinger, Amor à Beira do Abismo, aí eu tô olhando como tá aqui. Para mim foi ficando cada vez mais claro, por trás de uma psicose, e com isso se quer dizer, via de regra, uma esquizofrenia, está uma morte, frequentemente uma morte encoberta. A pessoa que sofre ou a família como um todo fica desnorteada, porque precisa incluir, ao mesmo tempo, tanto a vítima quanto o agressor em sua própria alma. Isso leva a um desnorteamento. A solução é que ambos, vítimas e agressor, recebam novamente um olhar na família. Isso acontece antes de mais nada quando o agressor e a vítima são colocados um em frente ao outro, respeitam-se mutuamente e tomam o outro em sua própria alma. Esse movimento da alma, que vai muito além das constelações familiares, ele nos conduz a uma outra dimensão. Nesta dimensão, quando se olha para o todo, todos têm o mesmo lugar. Ai, Senhor, derrubei. E tem a mesma importância. Então, essa é uma questão que eu trouxe aqui da coisa do livro, e tem uma outra aqui: medo. E aí que são duas coisas fortes aqui. E esse aqui é curtinho. Medos. Aí tá na página 114. Aí, como é um workshop, esse livro é baseado no workshop, como a Cláudia disse, então ele tem muitas coisas assim que não é uma leitura contínua, são várias histórias aqui, várias constelações, então isso aqui é muito ensinamento. Você disse que um dos maiores medos estão com os agressores. Você poderia dizer algo mais sobre isso? Isso é um participante perguntando. E o Hellinger diz: quando alguém tem tanto medo assim, o seu maior medo é de que uma pessoa possa matar alguém. O medo de que algo possa acontecer encobre outro medo. Quando se sabe disso, pode-se lidar de outra maneira. Atrás desse medo está muitas vezes uma grande agressividade. E aí, o que eu quero trazer aqui com o que eu estou trazendo, o que eu estou dizendo? Que assim, a constelação familiar ela é muito julgada, porque coloca ali, tipo, a primeira coisa que vem é agressor, estuprador e tudo isso, porque as pessoas estão olhando de um lugar de julgamento. E quando a gente está olhando do lugar de julgamento, a gente não consegue estar vazio, a gente não consegue olhar, como diz ali, sobre um movimento maior, que é o da alma, que o Bert Hellinger trazia muito, e eu acredito que isso também tem a ver com o tempo que ele passou com a tribo Zulu, porque a gente não fala muito disso, mas a gente está falando de uma tribo que tem, são raízes africanas, né? Então, eles têm essa própria cultura e é uma coisa muito profunda, que muitas vezes a gente não acessa esse lugar de muito espiritual. Então, ele teve esse acesso espiritual como um ser humano e foi criticado. E por ele ter feito, como eu vou dizer, ele foi e desenvolveu a partir de uma coisa que já estava sendo desenvolvida por outras pessoas. As mulheres também estavam lá. E aí eu trago para esse lugar de que feminino e masculino andam juntos. Então ficou um pouco desequilibrada essa constelação, e hoje tem muita coisa falando assim, porque ficou tudo nas costas do homem. E quando a gente fala disso, a gente está trazendo de um conceito geral de tudo, porque as mulheres também tiveram participação e começaram ali, né? Igual com a Virginia Satir, tinha uma outra pessoa que eu não lembro o nome dela, que uma era do Canadá que eu vi. Então, uma fazia com estátuas, né? A outra com pessoas. E elas eles não, acho que o Bert Hellinger não conheceu elas, mas estudou sobre. Então, ele foi aquela pessoa que fez, que colocou a cara, que mesmo do jeito dele, ele colocou a cara e fez. Então, assim, as pessoas sempre vão lembrar de quem faz. Então, quem não faz, os nomes ficam mais esquecidos. Então, o que eu quero também trazer aqui é que todo mundo veio com algo para trazer para o mundo. E quando a gente se esvazia
deste personagem que a gente é aqui, a gente pode ajudar de verdade, porque essa é a ajuda, é descobrir aquela coisa da sua alma, que o Bert Hellinger fala aqui no livro, e nesse trecho tá bem claro ali, de que é esse movimento da alma. Então, caiu aqui uma coisa que eu queria trazer, que a gente está falando das ordens da ajuda. Então, aqui eu coloquei é, sobre a gente falar sobre esse movimento da alma, é que a gente tem a nossa alma e a gente tem o nosso personagem. Então, tem aqui a Fernanda, que é o personagem que tem esse nome, e tem algo maior dentro de mim, que é o ser, que é o eu superior, que é uma consciência maior que eu estou acessando. Então, cada um tem uma visão sobre isso, mas a gente sabe em todos os lugares que a gente não está aqui sozinha, que isso aqui não é um acaso. Então, voltando aqui sobre o livro, essa ajuda, ela traz de ajudar somente quando é pedido. E tem uma parte no livro que eu não achei, que já passou faz tempo, que era sobre o câncer. E ele falava assim que tinha uma mulher que estava com câncer e queria ajuda. E numa da fala isso ficou gravado assim para mim. Ele falava: "Mas ela quer ajuda? Ou ela quer aliado?" Isso também é um lugar de que, às vezes, a pessoa chega até ali e ela diz que quer ajuda, mas ela não quer ajuda. Ela não quer olhar para aquilo, porque olhar para a dor dói. E muitas pessoas não têm a disponibilidade de acessar aquilo. Então, eu olho para todas as coisas como um campo maior, onde a gente está aqui entrelaçados. Eu acredito que existe uma coisa mais multidimensional no universo, mas isso é outra conversa. Então, a gente está aqui, tudo que acontece está trazendo informações que a gente não está disponível para acessar. Então, às vezes você não aconteceu, você tem uma constelação, você marcou uma coisa você não pode participar, é uma proteção. Sempre tem alguma coisa ali, porque nada é o acaso. Então, essa ajuda, não querer salvar o outro, é uma coisa que às vezes foi ensinado pra gente que a gente tem que ser bom. Eu vim de uma família muito católica, que a gente tem que ser bom, que a gente tem que fazer o bem, que tem que fazer isso. E aí a gente esquece que o lugar do outro é de empoderar, de dar força e não tirar força. Então, até essa ajuda, ela tem que vir primeiro pra gente, porque se a gente não souber esse limite, a gente vai achar que o que a gente está fazendo é bom, porque a gente não tem esse conhecimento, não chegou até a gente só consegue passar aquilo que chega até a gente. Se a gente acessa aquilo, mas a gente não acessou profundamente, a gente ainda está lá no fundo, olhando, igual a gente tratou ali de uma questão em grupo, né, que eu vou deixar na internet, mas isso é a respeito do grupo, que a nossa criança muitas vezes está ali e ela queria ser vista, ela queria ser útil, ela queria é, cuidar da mãe, cuidar dos pais e queria fazer tudo. Então, muitas vezes a gente ainda fica carregando essa criança como se eu fizer isso para essa pessoa, tô eu tô fazendo alguma coisa de bom. E quando a gente está nesse lugar de aprender a constelação, entender como funciona que esse sistema já existe desde sempre, a gente entende que a gente é pequeno diante de algo muito grande. E entrar nesse lugar do esvaziar-se é entender que a gente não está fazendo, a gente está acessando essa informação que já existe. Então a gente sai de quem a gente é para que tudo se mova. Quando a gente fala confia no campo, é esse lugar de que as coisas vão acontecer se a gente se esvaziar. E aí depois que a ajuda vem até aonde você tem força e estar em equilíbrio, é porque às vezes a gente sente dor no corpo, a gente sente dor em tudo quanto é coisa, a gente sente vários sintomas físicos e o corpo já fala alguma doença, porque a gente está carregando coisa que não é nossa. Então, até nas coisas sutis, quando a gente vê que a gente está em desequilíbrio, a gente, em vez de olhar para alguma coisa ou outra externa, a gente começa a falar: se tá alguma coisa aqui dentro de mim, eu tenho que olhar para isso. Mas muitas vezes é mais fácil ser ajuda para o outro do que olhar para dentro da gente. Então, este lugar de primeiro a gente, primeiro a máscara na pessoa que está ali, porque você não pode salvar uma pessoa ali no avião se você
tiver ar. Se você não tiver, você não consegue. Então, esse trabalho que todo mundo tem que fazer, não só as pessoas que trabalham com terapia, e todo mundo, mas principalmente quem cuida de, né, trabalha com terapia e todas as coisas, fazer esse trabalho das sombras, da gente buscar aquilo que a gente tem que curar, porque a gente está aqui por algum motivo, de que a gente tem alguma coisa para olhar também, não só o outro. Então, eu acredito que todas as vezes que a gente está ali numa constelação, sempre tem alguma coisa para trazer de liberação para gente, alguma coisa que a gente precisava acessar. Por isso tem constelações, tem processo que se passa aqui é muito intenso porque estava reverberando tanto no campo que precisava se limpar ali. Para mim, na minha visão, eu acredito que sempre a gente está entrelaçado, não tão profundamente com o sistema da pessoa. Às vezes a gente entra quando quer ajudar demais, mas a gente sempre está ali num lugar que não é só o outro e eu. O outro e eu é a mesma coisa no final das coisas. Então, olhar entendendo que aquela pessoa e o sistema dela é muito grande. E eu aqui, eu só tenho esse processo que eu sei que ele funciona assim, que toda vez que é aplicado dessa forma, e eu deixar com a pessoa que ela se empodere da situação dela, do que ela tem que fazer, se ela sentir, ela vai ter força para aquilo. Então, eu não tiro a força, eu dou a força dela. E a outra, que é respeitando a hierarquia, que eu já trouxe aqui, que eu já falei bastante, que é da gente entender que aquela pessoa, ela tem um sistema todo. É como se você olha aqui atrás de mim, você vê meu pai, você vê minha mãe, meus avós, meus bisavós, e muitas pessoas que existiram desde quanto tempo atrás? Quantas pessoas vieram para que eu chegasse aqui? E é isso que é bonito na constelação, e eu sinto isso na vida, é da gente entender que a gente sai desse lugar de julgamento e esse julgamento mesmo com o outro, porque às vezes eu sinto assim, é fácil quando é para falar do outro, e eu trago aqui esse lugar para nós. Porque não é só na hora que uma pessoa está ali num processo terapêutico que a gente vive. A vida está acontecendo o tempo todo. E eu acredito que toda vez que você está passando por uma situação difícil, existe alguém lá no seu sistema, igual apareceu aqui que eu queria trazer, que existe alguém que precisava ser visto. Então, quando a gente olha para essa situação e fala, isso acaba aqui, a gente não repete isso. E às vezes a gente não tem essa consciência de que a gente está agindo igual. E aí a gente fala, é o meu jeito, é assim, eu sou. A gente não é, a gente é pura consciência que acaba tendo momentos de inconsciência e agindo como nossos antepassados agiam, mesmo em relacionamentos. Eu digo que, imagina que você está tendo alguma discussão com um parceiro, e se você pegar essa coisa da constelação, do que a gente aprende, e olhar para dentro dos olhos do seu parceiro e dizer, eu vejo você dentro com a sua alma, você já consegue mudar aquele lugar, porque você está acessando um campo que a gente não consegue, com essa realidade, explicar o que, que ele é de verdade, porque essa realidade é terceira dimensão, são 3D. Então a gente não consegue ver a infinitude de tudo que existe porque a gente só consegue até três, né? A quarta a gente não acessa, nem a outras. Então é isso que eu queria trazer de tipo olhar com mais amor para tudo num lugar de não julgamento, que é o que o Bert trazia e foi apedrejado e as pessoas falaram dele porque ele trouxe ali que esquizofrenia e todas as coisas difíceis onde as pessoas ficavam ali naquele julgamento de que essa pessoa olhava como se fosse uma pessoa, é, ela fosse muito diferente e ela tem uma história com ela tem aquilo trazendo, não é à toa. Então, quanto mais a gente busca dentro da gente essa cura do que a gente também veio trazer, mais neutralidade a gente vai trazendo para os processos que a gente faz. Porque a gente vai soltando tudo que a gente carrega, e a gente carrega coisa. Passando junto, a gente devolveu já várias coisas, né? Para muita gente que a gente carregava, mas a gente ainda carrega coisas, então limpar cada vez mais o que a gente tem dentro da gente, para que esse campo fique limpo cada vez mais e como eu vou dizer, no campo, não importa se aquilo saiu bonito, se saiu florido, você estava no seu lugar de ajudante.
E isso é que é bonito, é a gente não querer salvar ninguém, é entender que a gente está ali fazendo o nosso caminho e levando a ferramenta, é compartilhando a ferramenta que funciona. Então, é isso que eu queria trazer. E agora, no final, eu queria que a gente abrisse, né, para a gente poder trocar ideia. Quem quiser falar aqui, a Cláudia também quiser falar mais alguma coisa, a Carla, e as pessoas que estavam assistindo, para a gente compartilhar. Agora eu vou tirar, posso tirar do modo deixar a galeria? Tá tudo bem para todo mundo? Se deixar a galeria? Acho que tá, né? Sim, Pode sim. ser? Então vou deixar a galeria. Espera aí. Quem sabe faz ao vivo. Pera. Eu tenho que me desmarcar. E agora galeria. Então, eu coloquei a mão no ar, já que ninguém. Eu vou. Entretanto, eu lembrei-me aqui de outras situações que eu gostava de também trazer para refletir, que é as cinco ordens de ajuda, para além de nós trazermos para a nossa vida diária, não é? Nós também temos que, quando estamos em campo e quando estamos em grupo ou estamos a representar algo que faz parte do constelado, estas cinco ordens de ajuda é para nós olharmos para aí na realidade. Nós não estamos lá para fazer bonito, como a Fernanda disse, estamos lá para sentir somente. E tudo o que sentirmos na realidade está certo, porque o mais importante é sermos autênticos quando assumimos este papel, e é por isso que estas cinco ordens de ajuda que a Carla relatou todas elas muito bem e trouxe aqui a informação de que como não é só estarmos na vida uns para com os outros, mas também estarmos em campo da mesma forma. Bem? É trazer a responsabilidade que é necessária trazer, estarmos humildemente a sentir o que é necessário sentir, não estarmos aqui a apontar dedos para ninguém, mas sim fazermos o nosso trabalho. Também outra questão que eu depois lembrei-me, tal e qual como é a nossa família, a nível de pai, mãe e depois nós, filhos, também existe aqui outra situação que quando transportamos isso para a nossa vida profissional, também existe uma hierarquia. Quem é que é primeiro? Não é a pessoa mais velha, não é. Quem existe no profissional, quem está no topo, quem é o primeiro, é o dono, é o chefe. Se, por exemplo, estamos numa empresa pequena e se temos o chefe e depois os colegas, nós só temos um a obedecer. Mas muitas vezes naquelas empresas grandes em que há a gerência, depois há o subgerente, depois há o chefe e ainda há o subchefe, todos eles têm lugar, independentemente da idade que eles tenham. Nós temos que os respeitar perante o lugar que eles ocupam. Não só É pela só idade, isto. mas também pelo tempo de casa. Isso foi uma das coisas que eu também já li e que achei extremamente interessante, que é quando alguém entra de novo na empresa, perceber que, apesar de se vir com um lugar de chefia, tem que se colocar no seu lugar de abaixo, porque hierarquicamente a nível de chefia pode estar acima, mas há os outros que já lá estavam, e para que possa vir a ser respeitado, então deve sempre também respeitá-los e olhar para eles como quem chegou primeiro, porque eles Uhum, chegaram primeiro. Aí estamos exatamente. na ordem vamos para a hierarquia do tempo e não a hierarquia a nível de grau, profissional, por assim dizer. Por acaso, quando Aí eu disse, achei extremamente interessante. tem a ver com trabalharmos em humildade, não é? Eu posso Exatamente. ser o chefe de todos, mas eu tenho que ter a humildade por aquele que já esteve cá, que entrou de cá, que sabe mais até da empresa do que eu. Eu tenho que ter essa humildade. Portanto, aqui lá estamos a trabalhar as nossas cinco ordens de ajuda. E quem E quer agora queremos vos ouvir a vocês. Pedro, Joana, Helena, bora compartilhar. Vamos Lourdes, colocar a voz no mundo. a Lourdes está com a mão levantada. Lourdes, você tem a palavra. Boa tarde a todos.
E muito obrigada a vocês as três de nos terem resumido um pouco isso, o livro, e foi muito instrutivo para mim. Eu, como já conheço as constelações desde 2014 e que já fiz uma formação em constelações, vejo justamente essa evolução e que já constelei com outras pessoas, com vários facilitadores, para justamente ver e vi essa abordagem diferente e uma evolução que no princípio era mais quadrado, era aplicada assim e, era uma situação, era assim, a outra ia ser assim, e não, por exemplo, com a Cibele, ela diz-nos que cada. O telefone da Lourdes, o computador da Lourdes bloqueou. Eu acho que tá travado aqui É, pra mim é também, não é? telefone, é telefone. Se calhar É, recebeu uma chamada. Pode ser. ou então é o computador dela que de vez em quando para e depois ela tem que entrar no telemóvel para Não, depois. Sim, ela está no é. telemóvel, ela está no telemóvel, ela não Ela está tá no no... computador. Yeah, Sim, porque yeah. a tela tá menor, mas talvez. Então ficou Não me sem estão a ouvir? bateria, às vezes acontece. Sim, agora Agora, sim. agora sim. Eu não sei o que eu. Deixa sem imagem. Talvez seja melhor para falar. Porque às vezes o vídeo pesa muito, né? Pois. Se a internet estiver lenta, sem o vídeo ajuda mais. Tá ouvindo a gente, Maria de Lourdes? Agora a gente está te vendo. Ah, Isso. estão-me a ver? Estão-me a ouvir? Sim, sim. Sim. Eu não sei, é a internet que não está, porque eu estou no computador e a internet que não. O réseau que não está bom. E então estava a dizer que eu vi essa abordagem evoluir e diferente ao longo dos anos, mesmo. Acho que alguém quer, não quer que a Lourdes, quando chega a esta parte, Eu, po- corta-lhe a voz. eu posso Portanto, dizer, é a do realidade é campo. isso. Há É, uma grande evolução nos tempos, que eu também já venho de lá de trás a fazer constelações e ver as constelações. Ó Lourdes, cortam-te a voz quando falas, quando vais falar desde que tu fazes constelações. Vê se agora consegues. Então, eu estava a dizer que vi uma evolução e a diferença entre 2014, que foi quando eu fiz a primeira constelação, e a evolução depois, mesmo quando era a mesma pessoa que facilitava, vi a abordagem modificar, haver mais abertura, e então agora com a Cibele, esta abordagem que justamente que integra mais essa evolução, porque é óbvio que Berta, ele também teve que evoluir, que aprender, porque isto é tudo uma questão de experiência, como a ciência, é tudo. E, um, e eu, justamente também ao nível do papel de Salvador e tudo, eu costumo muito a sair desse papel. Foi aquilo que me custou mais, foi sair desse papel de salvadora. E é isso mesmo. Quando facilitamos uma constelação, temos que ser justamente humildes
e não metermos o ego, não querermos meter demasiado de nós e respeitar o outro. E pronto, era o que eu queria trazer um pouco que vejo, vocês resumiram muito bem a evolução que eu vi desde o princípio e que mesmo a abordagem de outros facilitadores que era diferente, tudo dependia como eles aprenderam. Havia uns que eram mais, ficavam mais naquilo e era assim, e outros que pronto, foram evoluindo, foram à procura de mais informação para não ficar justamente no princípio do livro da ajuda e tudo mais. Agradeço. Gratidão, Maria de Lourdes. Obrigada. Quem mais? Pedro, compartilha com a gente. Olha, vocês já falaram tanto e tão bem, quer dizer, já não consegue dizer mais nada, não é? Consegue? Isto para mim, gira tudo à volta do amor, porque eu dou amor quando ajudo e não meto lá o meu ego, e também dou amor quando não ajudo e respeito a pessoa que não o quer. Portanto, tem tudo a ver com isso. E acho que desde que a gente pensa assim, consegue respeitar as ordens da ajuda. Um, e é muito mais fácil. O ego fica em casa e temos que respeitar o outro. Para mim é um bocado isso. É essa referência que eu tenho. Porque quando aparece alguma coisa diferente, tem que ir dentro de mim e ver se de facto aquilo está dentro daquilo que as ordens da ajuda pedem para se fazer. Eu só vou Era só isso que eu acrescentar. queria Vou compartilhar com acrescentar agora vocês. por aquilo que o Pedro estava a Eu, dizer. eu, eu acho, eu acho que isto responde ali à pergunta que a Carla Jorge fez, Ah, tem a que pergunta é do se é o amor ou é porque preciso dele, não é? Uhum. É pelo amor ou é porque eu Ou é tenho necessidade? necessidade de Da ajudar? sociedade. Pois. Se calhar em tempos foi alguma necessidade, neste momento não é, porque quando nós começamos a perceber que aquilo que nós precisamos é do nosso amor e não do amor dos outros, conseguimos dar também o amor aos outros sem essa preocupação. Era É. isso. Obrigada, Pedro. Nada. Eu pegando aqui numa parte do Pedro, gostaria de acrescentar que, na realidade, muito antes até de eu conhecer as constelações e já fazia terapias, uma das coisas que eu dizia sempre, no meu ver, eu faço desta forma. Eu sugiro que você faça desta, mas está na sua mão a Claro. decisão. E, e isto para mim sempre foi muito de coração e dar de coração sempre para o outro. E sempre, e uma das coisas que naquela coisa do precisar de ajudar, nunca teve a ver com a parte terapêutica, é engraçado. Mas na minha vida profissional, no meu dia a dia, sem ter a ver com a parte da terapia, eu fui tomando nota de que era tão inato em mim, se eu ouvia alguém dizer, eu não sei fazer isto, eu não sei fazer aquilo, era muito inato, era o impulso, levantava-me e ia lá, não é? Estava sempre no dar. E com as constelações que fomos fazendo aqui em grupo, e uma principalmente que fizemos comigo, não é? A nível profissional, foi, ajudou-me muito a que eu, muitas das vezes, quando vou nesse levantar, eu olho para mim e digo assim: onde é que tu vais? Alguém te chamou? Volta para o Uhum. teu lugar. É isso mesmo. Portanto, e isto tem sido uma ginástica para mim de me colocar no meu lugar e só ir se alguém me chama ou se me vem pedir mesmo ajuda. E isto passou a ser bastante importante porque traz o equilíbrio. Nós estamos sempre naquela do dar, 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 mas esquecemos que nós também precisamos
estar aqui e que o outro saiba o nosso lugar, e se o outro precisa, vem ter connosco. E eu quero acrescentar aí também, só para fechar que a Joana vai falar, é que esse ajudar, que até tem. O livro é complexo, eu indico ler, porque vale muito a pena. Não tinha como nem a gente ler, vocês verem a história ali, então a gente indica aqui. Mas esse ajudar do lugar de ajudar ou fazer pelo outro. Porque esse é o lugar de. É ajuda que a pessoa quer ou ela quer alguém que faça por ela? É um Uhum. adulto pedindo ajuda de outro adulto, é uma criança que está querendo que alguém faça por ela. Então, muitas vezes a gente está naquele lugar e para a criança, ela nunca tá bom, né? Essa ajuda nunca vai ser suficiente. Então, a gente por isso que eu digo, é interno da gente realmente, igual o Pedro disse ali, né? Do amor, que o amor a gente vê em todos os lugares dizendo, é o amor. Então, se a gente começar a olhar com amor, a gente vai entender, devolver a força das pessoas, né? E Uhum. pegar a nossa. Porque a gente tem que estar com a nossa. Agora, a Joana. Não sei se a Lourdes queria dizer alguma coisa no seguimento do que tu estavas a dizer, Fernanda. Sim, só queria acrescentar uma coisa, é que eu, por experiência própria com o meu filho, cheguei à conclusão que não ajudar é ajudar, ok? Só que, é preciso justamente termos a coragem de, Uhum. de, de não ajudar, porque é o melhor para o outro. Deixar o outro encontrar o seu caminho, mesmo se é o nosso filho, mesmo se o vemos mal, que não está no bom caminho, mas conseguir não ajudar, chegar a uma altura, conseguir não ajudar para ele se encontrar, para ele encontrar ele o caminho dele. Porque senão, se estamos sempre a ajudar, eu, eu fui, foi justamente com as constelações e com a terapia que eu, com muita força, muita coragem, que eu tive que meter um ponto, a ajuda ao meu filho durante um certo tempo, para ele poder encontrar o seu caminho. E isso é por isso que eu digo, muitas vezes, não ajudar é ajudar, por muito que nos custe. Joana? Hum. Então, eu queria agradecer-vos. Eu não li o livro das Ordens da Ajuda. O que sei sobre as Ordens da Ajuda foram as sínteses dos diferentes cursos que fiz. O que estava mais presente na minha memória eram as ordens da ajuda da formação da Cibel, e sempre que temos feito as práticas aqui à segunda-feira e à terça-feira, e quando participo nas da Carla à quarta-feira, irem relembrando isso. E é interessante que eu hoje fui ao chat GPT e pedi, organiza-me as ordens de ajuda, porque o livro custa 44 euros, ok? Uma pessoa não dá para tudo, não é? E então eu fiz um resumo com a conversa que tive com o chat e vou partilhar no nosso grupo, e fiz também um infográfico para estar em imagens, que acho que traz à memória. E quero muito agradecer-vos, porque cada uma com a sua experiência acabou por dar a sua perspectiva, uma mais global, uma mais específica sobre as ordens de ajuda, outra mais global a ir buscar as ordens de ajuda e as ordens do amor, acrescentando com a experiência de vida e acabando por misturar tudo, não é? Porque nós somos terapeutas, nós somos facilitadoras e também somos as nossas próprias pacientes, não é? Então estamos em processo de autoanálise. O que é que eu sou, o que é o meu consciente, o que é o meu inconsciente, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso. E respondendo à questão desafiante da Carla Jorge, não é? Eh, de que lugar é que nasce de vocês a vontade de ajudar? Eu tenho a certeza que é por necessidade.
certeza absoluta. Eu preciso de me sentir útil. Eu preciso de me sentir válida. E estou no processo de. Não sei se vocês sabem a lenda da Carpa Koi, depois também partilho. Estou no processo de subir a cascata até chegar lá acima, não é? Para fazer o meu processo de transformação, para chegar assim. Joana, vais dar amor e vais servir e vais estar ao serviço do campo e da alma e do universo. Não estou lá. Não estou, mas estou consciente que não estou. E eu acho que isso é fundamental quando estamos presentes e estamos de forma honesta a dar o nosso melhor e a não querer fazer o caminho do outro pelo outro e a não querer pôr a nossa perspectiva, a nossa história no campo do outro. Simplesmente olhar com os olhos cristalinos e sentir com o nosso coração, com as nossas emoções, com tudo. E pronto, era isto que eu queria partilhar convosco. Obrigada. Gratidão. Dulce, quer trazer uma palavra pra gente? Tá desligado seu micro. Sim, eu quero agradecer a vocês, porque são a minha luz, porque o pouquinho tempo livre que eu tenho é este com vocês e agradeço muito. O livro eu não li, que não tenho tempo, mesmo o curso eu não vou acabar. Pronto. Então, Não, eu não vou acabar, já decidi, já disse assim que eu não vou fazer mais nada porque eu não tenho tempo. Porque a minha ajuda, pelo que parece, é tão boa, tão cheia de amor, tão cheia de equilíbrio, que eu trabalho, eu tenho muito trabalho. Não como terapeuta, mas no meu trabalho que tinha. É, pronto, é isso, mas estou aqui com vocês, não se preocupe. Eu estou aqui estou sempre. Mas o resto, nem o certificado vou receber nada. Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo. Pronto, Dulce, isso. Dulce, Dulce, é estão assim. aqui neste momento, sem ti, 9, 10 pessoas. Todos de certeza que temos assuntos para constelar e eu sou a primeira a oferecer-me Vai lá. para ser tua cobaia nas quantas vezes tu precisares. Eu, no meu estágio, eu tive pessoas que eu fiz 2 e 3 constelações. Não é por falta de teres pessoas que queiram ser tuas cobaias que tu vais acabar. Eu respondo e acho que respondo pelos colegas praticamente todos. Não é isso, porque eu acho que é a primeira vez que me está a acontecer na minha vida que eu, quando começo uma coisa, acabo. Mas desta vez não consigo. Não consigo porque Eu pensei é que a Carla se é ia oferecer para te fazer cansaço, uma constelação sobre o saúde. tempo. Está assim um Porque é bocadinho que não tens tempo? misturado. Eu acho que íamos constelar o teu tempo, Dulce. Dulce, a gente vai constelar o tempo com você. Sim, É, então eu acho que é por tenho que aí. dar o meu tempo, mas quando eu Dulce, pensava que chegava à reforma, que não tinha nada que fazer, tinha que arranjar qualquer coisa, comecei a fazer formações. Por acabar, tenho dias, trabalho todos os dias. Continuo a ter o aqui, trabalho que tinha. E pronto, cheguei à conclusão que não. Também já estou cansada, já trabalhei muito, não estou para fazer assim. Para mim é muito sacrifício, porque eu estou a começar, eu vou ao lado de vocês, estou a começar, sou vossa aluna. Sou vossa aluna e tenho muito prazer, ter muitos terapeutas para me consolarem, para me ajudar a resolver os meus problemas. Não, Dulce, Dulce, eu acho que eu vou-te dizer aqui uma coisa que eu acho que assim, com certeza, e o Marcelo te deram todo o tempo do mundo para que tu possas terminar. sim, E eu já acho. que começaste, faz o teu tempo, não há pressa. Hoje fazes uma, escreves quando tens tempo, depois fazes outra, escreves quando tens tempo. Não corras atrás daquilo que é o impossível, mas no teu tempo faz. Porque eu Olha, isto é acho lindo, que porque estamos todos não a é para tu baralhar dizer aqui se as não queres ordens da fazer, ajuda. não Pois investe. é, Ninguém está a respeitar o ajudar somente quando foi pedido. Ela não pediu ajuda. Ninguém está a respeitar o estar a partir do mesmo não, nível. Ninguém está a respeitar o destino dela, ok? Estamos todos a dar tiros nos pés aqui nas Estamos ordens da vivendo ajuda. isso na Desculpem lá, mas eu prática, tinha que dizer agora ao isto. vivo.
em Isto é Acolhes. isto é um bom E exemplo. acordes. Isto é um bom exemplo. Vocês só sabem a teoria. Não, não é isso. Eu acho, Linda, eu este acho é que estamos aqui a olhar, a dizer que ela pode, dentro do tempo dela, não é? Dentro do tempo dela, concluir. Porque é sempre uma mais-valia para ela, independentemente de vir a ser constelador ou não. Já que começou, e são prioridades. E às vezes nós damos prioridades àquilo que nós não queremos dar, mas porque o outro nos pede e nós também nos sentimos bem e vamos lá. Eu tenho feito algumas, mas é assim. Dulce, eu tenho. Neste momento, o que é importante para a Dulce? Essa pergunta que eu ia fazer. Se você fosse fazer uma escolha que não dependesse do O que, dinheiro, o que é né? importante? Se falasse assim, olha, você tem Se- duas ti- escolhas. Você tirando, continua o seu tira- trabalho. tirando É, o ego, mandando para o lixo, o que é importante? tirando o seu trabalho atual, você escolhia o É, quê? o trabalho atual, mas o trabalho atual ocupa muito tempo. Depois chego a casa, ainda tenho a casa, tenho os filhos, tenho muita responsabilidade. Esta, ainda tenho aqui umas dores nos ombros, é verdade que já me disseram, é o peso da responsabilidade. Ah, pá, Quando eu pensei que chegava à reforma e ficava sem trabalho nenhum, foi por isso que eu me meti a fazer estas formações. Não, eu acho que ainda tenho mais trabalho que tinha antes. Não é possível eu dizer Mas isso, assim, mas como é que isso olha aqui, acontece? olha aqui, não está a pôr limites. Ela não está a cuidar Pois, dela. pois, Não pois está a não, cuidar dela. Ô, pois não. Dulce, mas a pergunta aqui para tu responder. Se você fosse escolher, né? Tem o seu trabalho atual de você escolher. Eu escolho, se não o dinheiro não fosse a questão, qual trabalho você escolheria? Você já constelou, então você já experimentou a constelação. Qual você escolheria? É verdade que eu escolhi a constelação. Ah, então era só isso para É saber. que na Suíça o dinheiro é o problema também. pois. Suíça Ali é a gente vai estar muito caro, trabalhando muito caro. junto. Uma pessoa para viver bem tem que estar sempre a trabalhar, porque. A gente vai Então, estar trabalhando todas as questões que a gente precisa ali e a gente vai evoluindo junto. Então, Sim, pronto. acolhe o que você tem agora, né? Com o que você tem, acolhe no seu tempo, o que o seu sentir é do seu coração, mas a gente está aqui com amor trazendo para você, mesmo que a gente às vezes faça uma bagunça, acolhe o seu coração e o que você sente, e a gente está sempre ali. É Então, por isso que eu a estou sua aqui. escolha, a gente Vocês te são a minha apoia. luz, são vocês que me fazem bem ao meu coração. Pronto. Estou sempre cá, eu aqui não falho, mas o resto não sei se vou conseguir. olha, sabe o que dá-me vontade de ser tipo, mocha a Dulce. Agora, O mocha a Dulce é abraçar a Dulce toda assim em cima dela. agora tem aqui, tem mais participantes aqui que eu não estou vendo na tela. Por que que não está aqui para poder Tem a falar? Helena Marques, Carmo, tem a Carmo, a Carmo, Gladys a e a Gladys está aqui Ana. com a gente. Gratidão, Gladys, por você estar aqui. A Helena também não falou, Helena. Olá, Carmo. A cara não está escondida. Olá a todas, olá, desculpem, eu não pude participar hoje, mas queria mandar um abraço à Dulce. Está bem, força. O importante é não se sabotar, de tudo que eu ouvi, o importante é não se sabotar. Já tinha Muitas dito vezes, isso, não já? Já tinha dito que. pois, porque eu estou na fila de espera para ser Ela está em constelada pela primeira da Dulce. fila. Também me coloco. Eu já estou há muito, olha a hierarquia, Fernanda. Tá. Eu venho depois, não tem importância. Mas eu sou aquela pessoa que eu só quando tenho a certeza das coisas é o que eu faço. E isto ainda não me deu certeza, ainda pronto. Tudo bem, no É seu no tempo. Eu não tempo. recordo Até se a sei. Dulce calhou no sorteio para constelar. A Dulce calhou no sorteio para constelar. Não, eu Não, ela não colocou o nome dela. me inscrevi. Eu dou o meu lugar à Dulce, se a Dulce quiser. Não, É daqui a 3 semanas. Mas a Dulce não vai ter nenhum Quiseres? problema para poder juntar Estamos cá um grupo para todos. constelar. eu não vou acabar o curso, por isso não quero, não vou constelar.
Devolvemos a sua força, Dulce. A gente devolve a sua força está com você. Outra coisa que acho que é importante dizer aqui, e é uma das coisas que eu tenho vindo também a aprender para mim própria, que é o facto de não viver na escassez. E isto nós tivemos naquele dia com a Cibele, e é verdade. Enquanto nós dizermos quero trabalhar a minha escassez, eu continuo a viver a escassez. Se eu disser eu quero trabalhar a minha prosperidade, eu já estou a adquirir a prosperidade. Então, vamos trabalhar todos a nossa prosperidade, a nossa abundância divina e agradecer todos os dias por termos o que já temos e agradecer por tudo aquilo que vem. E assim o dinheiro todos os dias também chega mais. Gratidão. Ok? Ó, agora eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Alguém mais quer falar? Helena, você quer falar, Helena? Você tá aí quietinha? Posso colocar você aqui na Olá. gravação também? Ahm, eu só queria dizer, pronto, eu já estou assim por dentro das constelações, não fiz o curso com a Si, mas estou bastante por dentro e eu considero que o terapeuta, o facilitador é isso mesmo, é um facilitador, ou seja, apenas está, não está para sentir, está apenas para orientar o campo, mais nada, não está para sentir. Quem sente são as pessoas que estão a representar, ou os bonecos, depende do tipo de constelação. O facilitador só está a observar, que tem que observar com atenção, para ver quais são os movimentos que estão a ser feitos. E quando observa esses movimentos, sabe o que é que se está a passar, o que é que se está a mostrar no campo. E aí pode, vá lá, fazer as frases de cura, pode fazer os movimentos que tiver que fazer. Mas o facilitador está apenas para observar e ajudar a fazer os movimentos. Só vem para o campo aquilo que precisa ser constelado, mais nada. Portanto, o ego, tanto dos representantes como do facilitador, não está cá, como se costuma dizer. Quanto à Dulce, a Dulce, eu notei que está com aquele medo de impulso, porque quando começar a fazer a primeira, a segunda vai tomar o gosto. E então aí é tipo, meteu a primeira, a segunda e a terceira e já vai com o carro por aí à frente. E é uma ajuda também para si. Ou seja, nós não estamos aqui a tomar. Pronto, nós só estamos a dar uma motivação. As colegas todas estavam a dar uma motivação. Mas Nós, eu sei o que é que se passou. Eu comecei há 2 anos, há 2 eu anos, entrei nisto, fiz muitos cursos atrás dos outros e fiquei muito cansada. pois, Agarrei aqui uma manoterapeuta, radiestesia, foi agora a constelação. Eu andei, ai, o tarô, tudo. Eu fiz andava numa altura a fazer 5 cursos de uma vez. Fiquei tão cansada que agora tenho que parar um momento que é para escolher aquilo que vai melhor comigo para pois, continuar. Eu acho que estou pois. a ponderar. Mas é parar, interiorizar, olhar para Sim, si, para dentro e ver o muita coisa. que é que eu quero realmente. Porque a partir daí a escolha já vai ser fácil. Fácil. E depois o tempo até se vai conjugando para que consiga fazer ou ir praticando aquilo que realmente quer. Não quer dizer que sejam as constelações. Sim. Aquilo que realmente sentir que é aquilo que lhe vai no coração. E aí não há problema. Basta começar, vai tudo, vai tudo entrar no fluxo. É só isso. Tá? É uma motivaçãozinha das colegas. Obrigada. Nada. E é só. Obrigada. Adorei. Gratidão. Gratidão, Helena, pela sua partilha. Nada. Posso falar? Só Então queria fala, Lourdes, fala. dizer algo à Dulce,
porque eu parei de. Eu comecei o meu estágio e depois parei porque bloqueei. Parei durante meses. Eu ainda não acabei o meu estágio, porque justamente não me achava que não tinha tempo. Era só o meu trabalho, era só o dinheiro, era só encontrava sempre desculpas, mas depois percebi e comecei então a ver onde é que estavam os meus bloqueios. Porque eu comecei a não me sentir bem no grupo, a sentir-me excluída, mas isso não era de vocês, era meu, ok? Porque em todo o sítio que eu, em todos os grupos, não importa, eu sentia-me sempre excluída. E não me sentia merecedora de pertencer. Achava-me sempre inferior, e que não era capaz, que os outros todos eram sempre melhores que eu, e que eles conseguiam e eu não conseguia. E eu esforcei-me a estar presente no grupo, mesmo se me sentia muitas vezes não me sentia à vontade e tudo mais, mas consegui aos poucos compreender e libertar-me disso. Agora não sei se faz sentido para a Dulce também, mas parar durante uns tempos não quer dizer que não se consegue acabar, porque as frustrações que eu fiz, eu não, deixei tudo de lado e agora é que estou a pegar outra vez para enviar a si Ficha e tem. continuar. Por isso é um pouco assim. Foi o que me aconteceu a mim e que agora acho que já desbloqueei certas coisas, já me acho merecedora, já consigo falar mais com vocês, ok? E estou muito grata a vocês todos. Eu é que. Beijinho. Agora é o Mocha Lourdes. Recebe o nosso abraço. Sente ele aí. Olha Mas lá. aí eu ficava a mim mesma. E, e vocês são extraordinários. Grata a todos. E Grata. força do. Obrigada. Foi isso que aconteceu. Estou bloqueada. Então, é isso. É isso. Então, encontra o teu bloqueio. Eu fiz uma constelação, várias constelações, mas fiz uma com a Ana Menezes, onde justamente os bloqueios. E eu tinha consciência de várias coisas, daquilo que me estava a bloquear e tudo mais, mas à força de constelar e de assistir, e estava muito nos jantares e tudo mais. E tem sido um, um todos os dias a praticar, todos os dias a dizer não. Já foi. Tá travando, Dulce, seu áudio. Ô, Maria de Lourdes, travou. Maria de Lourdes, tá ouvindo a gente? Eu ouço, eu ouço. A gente Fala que nós agora também te sim. ouvimos Agora agora. já estamos a ouvir. Parece que está sempre, ultimamente, olha, foi o meu computador, a internet continua a haver esses bloqueios, ok? Mas eu sei que vou ser mais forte do que isto tudo
e Com vou transmutar certeza, com toda e vou certeza. Com certeza. A gente está aqui com você. Você é mais forte. Na verdade, você é mais forte que seus bloqueios. Você é exatamente, é mais isso, forte que todos eles. Por isso você está aí. é isso. E ah, também entrei numa constelação eu estava mesmo a sabotar, a não me achar ahm, ah, que a minha família sou eu que tenho uma melhor saúde e inconscientemente para fazer parte, porque fui um pouco excluída da família, para fazer parte, eu fiquei doente. E agora sei que não preciso de, de- da doença para pertencer. Foi todo um trabalho que eu tive que fazer, o facto de ter parado, de ter sido hospitalizada e tudo mais. Quando eu fui hospitalizada, digo assim: pronto, Lourdes, agora já compreendeste. Agora tu queres a saúde. E depois, quando fiz a constelação, foi exatamente isso que veio. Então é um pouco isso. Por isso, Dulce, força. Não Obrigada. tens que ser mais. É preciso só encontrar e, e assim serás mais forte, porque é verdade. Quando nos sentimos. É o peso de tudo e é por isso que sentes esse peso nas costas e prontos. E é um pouco isso. E é um dia de cada vez e, e justamente a ter humildade suficiente para dizer, olha, por exemplo, eu tenho o meu gabinete, vou fechar, mas está tudo bem, já encontrei outras soluções, ok? É, é uma é focar-nos nas soluções e não ficarmos nos problemas. É, é assim que eu tenho conseguido dia após dia. E cada vez que vêm situações que me mandam abaixo, opa, e é um pouco isso. E deixar de querer fazer tudo pelos outros, sem culpabilidade de metermos a prioridade em nós. Porque quando nós estamos mal, Não tem como ajudar. E a mim o que mas me falta é o mar. Tenho que ir ver o mar. Uma semana, 2 semanas ver o mar. Fernando, onde é que vive? Eu, Portugal, Sim. Mas em que cidade? eu moro em Quarteira. Ah, é longe. Vou lá para o outro lado. Tá. Mas dá para visitar Sim. todo mundo aqui. Dá para visitar todo mundo. Dá para Todas visitar as pessoas. Pode muitas, passar um fim de mas semana. é a Carla. Acho que é que tem mais sorte. Vai ser a Carla. Pode visitar todo mundo, já pode combinar. Se é por Nós já falta de está combinar, combinado, já está Já mais pode do está estar que combinado. 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 Logo que chego lá, vou-te telefonar. Mas a Carla é de Setúbal, não é? É, Uhum. eu estou lá perto. Então, Cabanas, Palmela também é perto. Eu também quero esse abraço. Tu és de Cabanas, Cláudia. Ao fim de semana, que dá ao fim É o de fim de semana. semana, pronto, ao fim de Ao semana, fim de ok. semana. Então Boa. vamos passar o fim de semana juntos. Isso aí, ó. Tá vendo? Já tá mudando tudo, ó. Já tá mudando Já está tudo. mudado. Não Hã? importa se vai fazer constelação ou não, É é isso, também mudar me isso falta. Há tudo 2 anos dentro. que eu não vejo o mar. Tenho que ir É ver. isso. É, tá vivendo. Olha, Olha, Medo. só aqui acrescentar uma coisa ao que a Helena disse, que acho que é importante. A Helena disse que observar, não só observar, mas também tomarmos atenção à nossa intuição. Isto também é extremamente importante, porque às vezes nós estamos a observar, mas há coisas que não estão visíveis.
e elas vêm pela nossa intuição. E quando nós sentimos pela intuição, nós sabemos qual o movimento a dar. Ok? É verdade. Era só isso que eu queria acrescentar. Tem toda a razão. É verdade. E o Pedro, para E finalizar, nós quando estamos nestas coisas das constelações e a mexer com energias, porque mexe-se com energias, Claro que sim. nós cada vez abrimos mais a nossa Nós somos intuição. energia. Nós somos energia e vivemos em energia. Tudo é energia. E, e tem muita razão. Tem muita razão. É sim, senhora. Obrigada. eu ia falar o Pedro finalizar, a Carla finalizar. Pedro Ah, levantou a mão para a gente finalizar, senão a gente não vai embora hoje, não, não. eu só queria perguntar à Dulce se a Dulce costuma meditar. Sim, sim. Costuma? Todos os dias. Pronto. Todos os dias. Isso é bom. Pronto. Ok. Então tem que conhecer o canal do Pedro. Depois tem um canal. Eu Eu estou não, dentro eu do não, assunto, eu não, tudo não, isso. não fiz isso para fazer publicidade, mas se quiser ver o canal, está à vontade. Mas tem que compartilhar para poder ela acessar o canal. Está bem. Depois Eu compartilha. ponho O aí. Pedro tem um canal de meditação, disso, É, né, Pedro? é. Tá vendo? O canal de Mas tens um dia meditações. próprio para fazer, Pedro. Tenho o quê? Tens um dia próprio que fazes. Epá, não, eu andei a fazer todas as semanas durante uma série de meses. Epá, agora só ponho lá de vez em quando. Ok. Eu faço todas as quartas-feiras. Eu vou É? passar a pôr lá no grupo para quem quiser entrar à quarta-feira, entra. Não tenho posto, porque Ok. pronto, era só ao pessoal, punha, mas vou passar a colocar lá no grupo. Quem quiser entrar, é sempre às 9h30, a meditação. A Carla, eu gostava de entrar nas constelações da Carla, mas é sempre aqui uma hora que acaba sempre por às vezes complicar, Tá mas bem. há de haver um momento. Ok. Olha, esta quarta-feira, talvez, vamos ver ali as votações, como é que vai ficar, mas pode ser. Bem, antes de mais, Oh, Fernanda, obrigada pelo desafio. deixa-me só perguntar uma coisa. Fernanda, então, mas esse sorteio que saiu, Ah, a ordem é essa? é que eu vou parar a gravação para a gente poder falar disso. Porque Ah, eu vou ok. colocar essa gravação na Então internet. tá bem, vá. Estou a falar a Carla. A Carla. Uhum. Ok, então, Carla, força. antes de mais, Fernanda, obrigada aqui pelo desafio, porque para nós acabou por ser aqui as três um bocadinho desafiante, não é? E acabou por correr tudo bem, foi tudo, cada uma foi falando das suas coisas de uma forma diferente. Por isso, muito obrigada pelo desafio, obrigada a todos que estiveram a assistir. E aqui só uma chega, não só a nível de facilitadora, porque eu gosto de colocar aí que sou facilitadora, como a Helena estava a dizer. Não que sou consteladora, porque eu não constelo ninguém, não faço estrelas, nada dessas coisas, por isso eu sou facilitadora, sim. Mas só que uma pequena chega, quando nós temos aquela necessidade, e que tu disseste, Joana, eu também tenho ainda essa necessidade, muitas vezes, de ajudar. E acho que praticamente quase todos, quando entramos neste mundo, vimos muito com essa necessidade de ajudarmos, é Exato. tomarmos consciência de que temos que olhar para a nossa criança interior, porque durante algum período da nossa vida, aquilo que nós sentimos é que a nós não nos era facultada a ajuda. E então, para que sermos aceites, nós tínhamos que fazer mais e mais e mais. E neste momento já somos adultos o suficiente para saber que eu não preciso de dar mais. Mas ainda estou na necessidade também. É só aqui um alerta de olhar para dentro, quando for aqueles momentos como a Cláudia diz, onde é que tu vais levantar para ir ajudar? Não, olhar para dentro e dizer assim, olha, aquela pessoa, se ela precisar de ajuda, ela vai falar comigo. Ela vem falar connosco, por isso deixa de estar. Agora ela não precisa da tua ajuda, deixa de estar aí sossegadinha. Tu, se precisares de ajuda, eu estou aqui para te ajudar. Mas fazermos isso e falarmos com ela cá dentro, porque é uma forma de também a empoderarmos e de nos empoderarmos a nós. Um beijinho a todos. Beijinho e grata. E Grata a todos Gratidão. e Eu vou claro, à encerrar aqui. Fernanda porque lançou este desafio. Gratidão, gratidão, gratidão por Gratidão. termos conseguido fazer Gratidão. este trabalho.
Eu também sou muito grata por todo mundo que estava aqui, pela Carla Jorge e pela Cláudia ter aceitado o desafio e vou